Opa, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em 3 comandos que são uma mão na roda para ter um controle muito mais fino sobre os loops na programação. Chegou a hora de dominar o break, o continue e o pass. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Porque, vamos combinar, nem sempre um loop simples que só vai do começo ao fim resolve o nosso problema. A gente precisa de ferramentas para poder intervir, para falar para o loop, ei, para agora, ou opa, pula esse aqui, ou até mesmo, calma aí, aqui não tem nada para fazer ainda. Então, olha só o nosso plano de voo para hoje. Primeiro, a gente vai entender qual é o problema. Depois, vamos conhecer cada uma das nossas 3 ferramentas, uma por uma. E no final, vamos colocar todas lado a lado para nunca mais ter dúvida de quando usar cada uma. Bora lá então? Loops são incríveis, né? Repetir tarefas é com eles mesmos. Mas e quando a gente encontra o que estava procurando bem no comecinho de uma lista gigante? Ou quando um item específico daquela lista tem que ser completamente ignorado? É exatamente aí que o loop simples mostra seus limites e a gente percebe que precisa de mais controle. Para começar, vamos falar do break. Pensa nele como se fosse o botão de emergência, sabe? Aquele freio de mão que para tudo na hora. Quando a condição para continuar o loop simplesmente deixa de fazer sentido, é o break que entra em cena. Essa analogia do cronômetro é simplesmente perfeita. Imagina uma corrida. Quando o atleta cruza a linha de chegada, a gente aperta o botão e pronto, o cronômetro para. Não importa se ele estava programado para contar mais tempo. O break faz a mesma coisa com o loop. Ele para tudo, na hora, e o programa continua a vida dele a partir da primeira linha que vem depois do loop. E olha só esse exemplo de código que mostra o break em ação. A missão aqui é ver se o número 15 é primo. O loop começa a procurar por divisores, começando pelo 2. Aí ele testa o 3 e, opa, 15 dividido por 3 dá resto 0. Bingo! Nesse momento o programa imprime a mensagem não é primo e executa o break. E acabou. O loop para ali mesmo. Não tem por que continuar testando com 4, 5, 6. A gente já achou a resposta. Isso é o que a gente chama de eficiência. Então, o ponto principal para guardar é este. Break é uma saída definitiva. Ele encerra completamente o loop e passa o controle para frente. Ah, e um detalhe importante. Se tiver um loop dentro do outro, o break só sai do loop mais de dentro, ok? Beleza, então a gente já viu como frear o loop com tudo. Mas e se a gente não quiser parar? Só ignorar a etapa em que estamos agora? Bom, é exatamente para isso que serve o Continue. A analogia da linha de montagem é ótima. A fábrica não para a produção inteira só porque uma peça veio com defeito, certo? A esteira simplesmente descarta aquela peça e continua o trabalho com a próxima. O Continue faz exatamente isso. Ele diz para o loop, ei, pode esquecer o resto do código que tinha para fazer nesta rodada e já parte para a próxima. Vamos ver esse código. A gente quer imprimir só os números pares de 1 a 10. O loop vai passando por cada número, dentro dele tem um if que checa se o número é ímpar. Se for, como no caso do 1, do 3, do 5, o comando continue é disparado. E o que isso faz? Faz com que todo o resto do código dentro do loop, inclusive o print, seja ignorado e o loop salta direto para o próximo número. O resultado? Só os números pares aparecem na tela. É perfeito para filtrar coisas sem ter que parar o processo todo. Resumindo a ópera, o Continue não termina o loop, ele só termina a rodada atual. É a ferramenta certa para quando a gente quer ignorar alguns casos específicos, mas sem interromper o fluxo geral. A nossa terceira e última ferramenta é um pouquinho diferente. O pass não controla o fluxo do loop como o break ou o contínuo. O papel dele tem mais a ver com a estrutura do nosso código. Imagina que você está desenhando a planta de uma casa. Talvez ainda não saiba todos os detalhes da cozinha, mas você precisa deixar marcado o espaço onde ela vai ficar, certo? O pass é exatamente esse marcador de lugar. Em Python, algumas estruturas, como um if ou um for, exigem que tenha alguma coisa dentro delas. Se a gente ainda não sabe o que colocar ali, o pass serve como um coringa. Ele não faz absolutamente nada, mas evita um erro de sintaxe. Nesse exemplo fica super claro. Estamos montando uma lógica de permissão. A parte do else está pronta. Mas e se o usuário for um administrador? A gente ainda não escreveu o que fazer nesse caso. Se o bloco do if ficasse vazio, o programa daria erro. Mas colocando o pass, a gente está basicamente dizendo para o Python, olha, eu sei que aqui vai ter código, só não escrevi ainda. Segura esse espaço para mim. O programa roda sem problemas e fica ali um lembrete visual de onde a gente precisa trabalhar depois. Portanto, o pass é a ferramenta de quem planeja.
Ele permite que a gente monte o esqueleto do nosso código, garantindo que a sintaxe esteja correta, mesmo que a gente deixe para preencher os detalhes só mais tarde. Agora que já conhecemos as 3 ferramentas, que tal a gente colocar elas lado a lado? Entender a diferença, que às vezes é sutil, entre elas, é o que transforma um código bom em um código excelente. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito perfeito. Use break quando a missão do loop acabou. Encontrou o que procurava? Break nele. Use continue quando um item específico não deve ser processado, mas o resto sim. E use pass quando você precisa de um bloco de código que, por enquanto, vai ficar vazio só para não dar erro. 3 ferramentas, 3 usos bem diferentes. No fim das contas, o mais importante é entender o seguinte: dominar o break, o continue e o pass não é só decorar palavras, é aprender técnicas que elevam o nível da programação, permitindo criar lógicas mais eficientes e dar um controle muito mais preciso sobre como as coisas se repetem no nosso código. E para a gente fechar, vou deixar uma pergunta para reflexão. Pensa num programa que precisa processar uma lista com, sei lá, milhões de arquivos, mas só se interessa por aqueles que são imagens. Como o Continue poderia deixar esse processo muito, mas muito mais rápido? Pensar nessas aplicações práticas é o próximo passo para realmente dominar essas ferramentas.